esse texto é um texto muito conhecido por nós, porém muito mal interpretado também. Depois que o Samuel lê, eu vou fazer 3 perguntas para a igreja, amém? E eu gostaria que você falasse sim ou não. Eu gostaria que você interagisse comigo nessa mensagem, porque hoje a gente tem que sair daqui com uma mentalidade diferente a respeito de quem é Jesus na nossa vida e de quem é Jesus na nossa família. Lê para mim João capítulo 8, versículo 1 em diante, até o 11. Presta atenção nesse texto. João 8, versículo de número 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida e adúltera. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estão usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus colocou as mãos nela e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aleluia. Feche seus olhos. Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Deus, nós queremos colocar, meu Pai, esse culto diante da Tua presença, diante do Teu amor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas, nos perdoe. Meu Deus, a Tua palavra fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, meu Deus, nessa noite nós entregamos o nosso coração, nós entregamos nossa vida, nós entregamos nossa família em Tuas mãos. E, meu Pai, nos colocamos diante de Ti. Então, meu Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, e que essa palavra, meu Pai, ela venha penetrar em nossas vidas, e que nessa noite, meu Deus, o Teu povo venha receber transformação, libertação. Meu Pai, se essa pessoa ela veio buscar por um milagre, meu Pai, que esse milagre ele venha a ser concedido. Meu Deus, se essa pessoa veio em busca, meu Pai, do Teu perdão, meu Deus, que o Teu perdão venha sobre a vida dessa pessoa. Então, meu Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas, elas são para o nosso Deus. Glória a Deus. Todos nós, até quem não é crente, conhece essa história. A Bíblia vai dizer que alguém vai ser condenado à morte agora. A Bíblia vai falar que uma mulher ela pega em adultério, e os fariseus e os escribas estão levando ela para fora da cidade para apedrejá-la. Sendo que no meio do percurso eles decidem mudar. Eles decidem levar essa mulher até Jesus. Por quê? Porque eles gostariam de saber a opinião de Jesus a respeito desta causa. Porque geralmente Jesus ele sentava com os pecadores, ele sentava com o traficante, ele sentava com quem roubou, ele sentava com quem mentia, ele sentava com todo tipo de piores pessoas possíveis que a gente pode imaginar. Então, eles queriam saber qual era a opinião de Jesus a respeito dessa causa. Sendo que, no meio daquele trajeto, eles levam aquela mulher até o templo. E olha o que vai acontecer. Eles vão levar até Jesus. Jesus vai observar aquela mulher e eles vão jogar agora a palavra na cara de Jesus. Eles vão dizer: Senhor, está escrito na lei de Moisés, que essa mulher, ela tem que ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Eu tenho 3 perguntas aqui. Querido, você acredita que essa mulher, ela conhecia a lei?
Você acredita que essa mulher, ela sabia que se ela cometesse um adultério, ela iria morrer, sim ou não? Sim ou não? Sim. Essa mulher, ela sabia que se ela cometesse um adultério, ela iria morrer. Qual é o nome que a gente dá para isso? Não é sem vergonha na cara. Não. É suicida. Essa mulher, ela estava se suicidando. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a lei. Nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Porém, mesmo assim, nós cometemos esses erros. E eu quero acreditar que não era a primeira vez que essa mulher fez isso. Porque muitas das vezes, Diácono Sérgio, quando a gente comete um pecado, a gente se sente mal, porém a gente olha para a nossa vida e a gente acaba observando que não teve efeito algum na nossa vida espiritual. O demônio que manifestou na igreja, nós conseguimos libertar. Quando começou um louvor, nós falamos em línguas, nós pulamos, nós dançamos, nós cantamos, tocamos. E a gente olha e fala assim, opa, o meu pecado não surtiu efeito. Depois, a gente comete esse mesmo pecado de novo. Porque a primeira vez não deu efeito, então a segunda provavelmente não vai dar, e realmente não deu. Sendo que esse pecado, ele vai começar a se tornar costumeiro na nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. E esse pecado, ele vai começar a nos dominar. E quando a gente estiver literalmente dominado por esse pecado, ele vai nos destruir. A segunda pergunta que eu quero te fazer: cadê o homem que estava deitado com ela? Porque essa mulher, ela foi pega em adultério. Mas cadê o homem? O homem foi embora. O homem abandonou ela. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que entram na nossa vida só para nos destruir. E quando a gente está na pior, sabe o que essas pessoas fazem? Vão embora. E nos deixam na pior. E nos deixam caídos, acabados, destruídos. Essas pessoas, elas são literalmente enviadas do inimigo para destruir literalmente a nossa vida e frustrar a nossa história. Aquela mulher era uma terra arrasada. Aquela mulher era uma terra vazia. Aquela mulher estava caminhando literalmente para a morte. Porém, no meio da história dessa mulher vai entrar um homem chamado Jesus, um rabino de Israel. Imagina um pecador vindo diante de um rabino, pastor Emerson. Na mentalidade daquela mulher, o que iria acontecer com ela? Ela seria condenada por Jesus, porque ela literalmente merecia ser condenada. Ela achava que Jesus ia tacar pedra nela, ou ia dar ordem para apedrejar ela. Porém, Jesus, ele vai fazer uma reflexão. Mas eu gostaria de fazer a terceira pergunta antes de nós prosseguirmos nessa história. Quem adulterou merece morrer, sim ou não? Quem adulterou merece morrer, sim ou não? Merece. Merece. Quem mentiu merece morrer. Quem adulterou merece morrer. Quem fornicou, quem roubou, quem matou, merece. Sabe por que você não é morto e eu não sou morto? Pela graça de Deus, pelo favor imerecido que o Senhor Jesus nos proporciona. Aquela mulher merecia morrer. O problema é que a gente olha para a história e nós sentimos pena dela. Não. Sendo que Jesus, ele vai fazer algo inédito. Na lei de Moisés também está escrito que os primeiros a atacarem pedra tem que ser as testemunhas oculares, está escrito. Então Jesus, ele vai fazer a seguinte pergunta:
Parafraseando o texto, Jesus vai dizer assim: tem razão. Essa mulher literalmente ela tem que morrer. Porém, quem nunca pecou pode atirar a primeira pedra. Eu imagino as testemunhas, porque tinha que ser mais de uma. Eu imagino a testemunha olhando para outra e falando assim: vai lá, taca tu primeiro. Não, vai você primeiro. Se foi um homem ou uma mulher que pegou, não, primeiras damas. Fica à vontade, vai você primeiro. Sabe por que ninguém tacou? Porque todo mundo era igual a ela. Sabe o que me diferencia do Samuel? Só o pecado. Talvez ele mente e eu roube. Talvez ele fornique e eu seja adúltero. Os dois merecem ser condenados. Os dois. À luz da Bíblia, todos nós que estamos dentro dessa igreja merecemos sim ser condenados. Porque todos nós temos desvios nos nossos caráteres. Mas nós temos um problema. Nós temos um dom de conseguir enxergar o pecado do outro, mas não conseguimos olhar para nós mesmos. Aqueles homens, quando pecaram, viram a oportunidade de matar tanto a ela e também a Jesus, porque eles esperavam que Jesus ia proteger aquela mulher, ia contra Moisés, e ali eles teriam um motivo de apedrejar os dois. Porém, quando Jesus fala para eles tacarem a primeira pedra, todo mundo vai embora, porque Jesus fez todo mundo refletir. Todo mundo foi embora porque todo mundo pecou. Todo mundo foi embora porque todo mundo é merecedor de condenação. Todo mundo foi embora porque todos nós somos carentes da graça. A única que ficou foi a mulher. Jesus olha para aquela mulher e ele vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: cadê os teus acusadores? Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu estou te dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de você tratar o seu marido diferente. Uma nova oportunidade de você tratar a sua esposa diferente. Uma nova oportunidade de você tratar os seus filhos diferente. Uma nova oportunidade de eu e você sermos diferentes. Mas Lucas, eu quero que a minha mulher seja uma rainha. Mas você não é nem um rei. Mas se você conhecesse a palavra, você falaria assim para mim: mas eu sou um príncipe, porque eu sou o filho do rei. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, coloque a mão sobre o ombro dela e diga uma frase assim: você é mais especial do que você imagina. Não, fala com fé. Essa pessoa precisa acreditar. Fala para ela: você é mais especial do que você imagina. Agora olha de novo, fala assim para ela: você pode hoje sair daqui de uma maneira diferente. Glória a Deus. Nós não podemos sair daqui da mesma maneira que a gente chegou. Lucas, mas eu pequei minutos antes de vir aqui. Rapaz, não tem problema. Se você se arrepender dos seus pecados hoje, agora, e deixar eles aqui nesse altar, não tem problema. A segunda coisa que Jesus vai olhar para essa mulher e falar assim: ó, vai, não peques mais. O Senhor está dando uma oportunidade dela ir, uma oportunidade dela viver, sendo que temos um problema. Aquela mulher estava sendo carregada pelos homens para a morte. Às vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e nós vemos o diabo de mão dada com o nosso familiar, levando ele para o inferno. Às vezes nós vemos o diabo com a mão: vem cá, Pedro, dá a mão aqui, Samuel, do outro lado.
O Pedro é o familiar. Ali é um abismo. Anda comigo. Às vezes a gente vê o diabo fazendo isso aqui, ó, com o nosso familiar, ao ponto dele cair nesse abismo, ao ponto dele ser apedrejado e dar um fim na história dele. Sendo que eu tenho um recado de Deus para você. Pode até demorar, mas o Senhor Jesus, Ele vai atravessar o seu caminho. E Ele é advogado. Ele sabe advogar uma causa. E Ele não vai deixar nenhum dos nossos familiares serem condenados na mão do inimigo. Diga glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Aleluia. Nós precisamos crer nisso. Lucas, o meu marido é alcoólatra, o meu filho é traficante, o meu esposo é traficante, a minha filha vive na prostituição. Ei, você precisa acreditar que em algum momento da nossa vida o Senhor vai atravessar o caminho dessa pessoa, e aonde o Senhor passa, há transformação de vida. Aonde o Senhor entra, aonde Ele passa, aquele lugar, aquela casa não é a mesma. Pode até demorar, mas acontece. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Abre para mim, enquanto eu vou falando aqui, Marcos 15, versículo 46. Nós precisamos entender uma coisa. O Senhor, Ele quer se relacionar comigo e com você. Nós precisamos entender uma coisa, que se nós estamos aqui nessa noite, independente da situação que nós estamos passando, nós somos a estrutura da nossa casa. Nós somos o alicerce da nossa família. Por exemplo, eu vou te dar um breve testemunho. Eu tenho uma mãe que foi diagnosticada com esquizofrenia. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim: poxa Deus, eu vou todos os cultos, eu oro. Poxa Deus, eu já subi monte, desci monte, já fiz jejum, já preguei, eu já fiz tantas coisas, já evangelizei, Senhor. E por que minha mãe vive doente? Talvez esse seja o seu questionamento. Poxa Deus, eu estou há tantos anos na igreja e o meu marido ainda não se converteu, a minha esposa não se converteu, parece que nada acontece, Senhor, eu estou tanto tempo aqui. Querido, você já reparou que tudo que demora é melhor do que aquilo que vem rápido? Porque é tudo no tempo do Senhor, é tudo no tempo de Deus. O cenário era de morte, sim ou não? Mas no meio do cenário de morte, o Senhor trouxe vida para aquela mulher. E nós precisamos entender isso na nossa vida, mas é uma questão de fé. Lê para a gente. Marcos 15, versículo de número 46. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Amém. Querido, aqui ele está falando sobre a morte do nosso Senhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jesus. Jesus, ele era um carpinteiro, filho de José. Jesus teve família. Em Hebreus diz que Jesus sofreu todo tipo de tentação, como eu e você. Um dia julgaram Jesus, e Jesus, ele foi condenado. Mas ele não foi condenado por qualquer pessoa, ele foi condenado por nós. Eu costumo dizer que Jesus, ele não faria parte de igreja nenhuma, porque ele não nos aguentaria. Ali, Jesus, ele não é enterrado com os pobres. Jesus, ele não é enterrado como um qualquer. José de Arimateia
que era um homem muito rico, muito poderoso, a Bíblia vai dizer que ele vai ceder um lugar para Jesus ser enterrado. Jesus, ele é enterrado como um rei, porque ele literalmente era um rei. Depois de 3 dias, o Senhor, ele vai ressuscitar. Agora vamos voltar. Veja bem, um dia Jesus chegou diante do templo e ele disse a seguinte frase: derrubem esse templo e em 3 dias eu volto a construí-lo. Eu vou erguer esse templo em 3. Tem como levantar essa igreja, nem é um templo, essa igreja em 3 dias? Sim ou não? Sabe do que o Senhor estava falando? Dele mesmo. Porque o templo era Ele. O templo era Ele. Ele estava dizendo: se vocês me derrubarem, em 3 dias eu vou voltar. Não adianta, vocês podem me derrubar, em 3 dias eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Coloca a mão no seu peito assim, fecha os seus olhos. Pensa no Senhor, porque Ele habita dentro de você. Feche os seus olhos. Um momento entre você e Deus, entre você e Deus agora. Nós vamos passar para a segunda parte da mensagem ainda. Nós precisamos entender quem é o Senhor na nossa vida. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele mora aí, dentro de você, dentro desse corpo. Se todos nós saímos dessa igreja, o Senhor não está aqui. Mas nós reunidos, o Senhor está aqui. Então pensa nele, fecha seus olhos. É o momento, eu queria ter esse momento agora com o Senhor. A gente precisa entender quem é Ele na nossa vida. Talvez você chegou aqui porque pecou. Talvez você chegou aqui porque você está cansado, angustiado, sofrendo. Você já não sabe nem mais para onde ir, meu Deus. Você está sem direção. Feche seus olhos. O Senhor vai te dar uma resposta. Oh, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Confesse para o Senhor. Fala: Senhor, eu vim te buscar, Pai. Fala: Deus, muitas das vezes eu me encontro como aquela mulher, sem vida, sem esperança, arrasado, angustiado. Atravessa o meu caminho, Deus. Faz um milagre, luta pela minha causa. Oh, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Abra seus olhos. Olha para mim. Você crê que o Senhor Jesus mora dentro de você? Amém? Você crê que em algum momento o Senhor atravessou o seu caminho? Amém? Sendo que a gente acha que fomos nós que fomos até Ele, mas na verdade foi Ele que foi até nós. O Samuel vai ler um texto e a gente vai passar para a segunda parte dessa mensagem. Vai lá. Marcos 10, versículo de número 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Todo mundo conhece essa história também.
A Bíblia diz que existia um cego chamado Bartimeu. Estava no meio do caminho. Sabe qual era o costume desse cego? Pedir esmola. Todo mundo que ia de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, esse cego ele tinha o costume de pedir esmola. Sendo que ele vai ouvir um burburinho, pessoas falando, e ele vai perceber que um homem chamado Jesus Cristo, que curava, libertava, transformava vidas, ia passar por ali. Ou seja, aquele cego, ele viu uma esperança de transformação de vida. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando por ali, aquele cego vai começar a gritar: ei, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas também estavam gritando, chamando: Jesus, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Igual nós vemos aqui na igreja. Todos nós temos um desejo diferente aqui. Sendo que quando a gente chama uma pessoa, como é que a gente chama? Pelo nome. Ô Samuel, ô Gustavo. Sendo que aquele cego, ele fez algo diferente. Ele olha e ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque Jesus era da linhagem de Judá. E o homem mais importante da linhagem de Judá foi Davi. Então era uma honra para Jesus ser chamado de filho de Davi. Ou seja, aquele homem, ele fez algo diferente para poder chamar a atenção do Senhor. E quando nós fazemos algo diferente para o Senhor, nós também vivemos algo diferente daquilo que ninguém vive. Quando nós fazemos coisas diferentes para o Senhor, nós obtemos aquilo que a gente deseja. A Bíblia vai dizer que Jesus percebe, mas Jesus não percebe porque Ele está chamando. Jesus não resiste a um coração contrito e aquebrantado. E Jesus sabia a intenção do coração daquele homem. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até ele. Aliás, pedem para trazer aquele homem até Jesus. Interessante. Qual era a deficiência física desse homem? Ele era cego. O cego não enxerga, claro. Sendo que Jesus vai fazer uma pergunta que soa idiota para nós que somos ignorantes. Jesus olha para o cego e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Parece idiota, mas por detrás dessa mensagem tem um grande sinal. Porque Jesus, ele não está falando, não está fazendo essa pergunta para esse cego. Jesus está fazendo essa pergunta para a multidão. Sabe o que Jesus está falando? Ó, esmola vocês podem dar para ele. Agora eu quero ver vocês curarem ele. Da esmola vocês conseguem. O que ele precisa é ser curado, então curem ele. O que o Senhor está falando aqui para mim e para você é o que Ele pode fazer nas nossas vidas, homem nenhum pode fazer. O que o Senhor está mostrando aqui é que só Ele tem poder de mudar radicalmente a nossa história. Você pode ter chegado aqui como a pior pessoa possível, com as maiores lutas possíveis, mas o Senhor está dizendo que Ele pode mudar a tua história. O Senhor vai olhar para ele, na versão King James vai dizer que perdoados estão os teus pecados. Opa, chegou até uma mensagem aqui, ó. Um iPhone aqui, ó. Foi o que? Oferta para o pregador? O iPhone? Amém. Perdi até o raciocínio. Desculpa, gente. Voltando. O Senhor, Ele tem poder para nos transformar poderosamente. E o Senhor, quando perdoa os pecados daquele homem, porque aquele homem, ele achava que ele ia ver, só ver, você curado, mas não. O Senhor não é curandeiro. Jesus é salvador. Jesus não veio só curar o teu físico. Jesus não veio só curar o teu familiar, não. Jesus veio salvar tanto a mim, a você.
Mas se a gente lutar junto aqui, a gente vai vencer. Se coloque de pé. O ministério de louvor pode subir. Se coloque de pé. Aleluia. Lucas, eu acredito que eu sou a estrutura da minha casa. Lucas, eu acredito que mesmo eu sendo pecador ainda, fumando, bebendo, sei lá o que você faz, eu não me importo com o que você faz. Mas eu quero que você creia e saia daqui entendendo que a sua família depende de você. Que a sua família ela vai ser alcançada através de você. Lucas, eu quero ser restaurado. E eu queria ser o alicerce da minha casa. Vem aqui na frente.